palestra de hoje. Eu vou colocar os olhos, senão não precisa mexer. Vamos lá. Hoje a minha palestra é baseada no livro Horizontes da Vida, do Espírito Miramês. Ele começa assim. A nossa caminhada aqui na Terra, como encarnado e desencarnado, ela tem que estar embasada dentro dos... tem que ter como base os ensinamentos de Jesus. Tem uns que não gostam. Falando de Jesus, isso aí é coisa de Carol. Não adianta, gente. A nossa caminhada, nós só vamos conseguir nos melhorar como espírito se nós assimilar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. Caso contrário, nós vamos ficar patinando, sofrendo, colocando a culpa sei lá quem, até nós conseguirmos abrir os olhos que nós precisamos interiorizar o Evangelho. Então a minha palestra hoje começa com o Evangelho. Jesus nos afirma, através do Evangelho, que seu fardo é leve e seu jugo é suave. Nós não podemos falar a mesma coisa. O nosso jugo é pesado e nosso fardo é incômodo. Por quê? Porque nós não seguimos a mesma linha que o Mestre Jesus seguiu aqui na Terra. Até porque, pelo estilo dele, nós não temos essa condição, mas nós temos condições de melhorar o que nós somos hoje. Então, vamos ser realistas, nós não vivenciamos o Evangelho. Por isso que o fardo é pesado e o jugo é incômodo. O pensamento nasce na nossa mente e ele se manifesta nesse plano aqui através da palavra e da não palavra. Então nós verbalizamos algumas coisas que nós pensamos e outras coisas que nós não verbalizamos nós expressamos através do nosso corpo, principalmente pela face. Então, para um bom observador, ele vai notar que com aquele que ele está falando, ou ele está alegre, ou ele está triste, ou ele está com raiva, com inveja, ou ele está com escárnio, uma coisa assim, ele está bem, ele não está bem. É uma maneira dos pensamentos se manifestarem. Quando nós vemos, ouvimos e nós sentimos, automaticamente nós pensamos, mesmo nós não tendo consciência disso, mesmo nós não, vamos dizer assim, nós não temos a vontade para controlar nossos pensamentos. Vocês estão aqui, todos nós pensando, eu estou pensando, tentando colocar, não ler muito, colocar em palavras o que eu elaborei. Mas eu sei que uma palestra, os primeiros 5, 10 minutos, vocês assimilam. E aí o pensamento começa a viajar e vai não sei para onde. Então uma coisa que nós não temos é disciplina no nosso pensamento. Nós não conseguimos fincar o nosso pensamento no aqui e agora. Neste momento, o pensamento aqui e agora é importante. Porque através do pensamento que nós vamos levantar a nossa antena, nós vamos abrir o nosso campo, a nossa vontade, para que a espiritualidade possa atuar. Se nós estamos com o pensamento lá na rua, eu tenho que pegar o carro para ir para a praia, tem um movimento danado, eu tenho que arrumar as coisas, ou eu tenho que passar no supermercado, seja lá o que for o pensamento, nós não vamos estar nos ligando na espiritualidade. E não é uma vontade da espiritualidade. A espiritualidade não vai ter como acessar o nosso campo energético. Porque nós estamos só corpo aqui, nós não estamos em pensamento, nós estamos com humildade pedindo um auxílio. Então cada um de nós, através do nosso pensamento, no aqui, nós vamos fazer a ligação com a espiritualidade ou não. Vai depender das nossas escolhas. E o pensamento está sempre atrelado a um sentimento e à vontade. Sempre. Mesmo nós não percebemos isso, mas quando nós encontramos uma pessoa muito querida nossa,
E nós pensando, fulano está ali, aquele sentimento de alegria, né? E a ação vem direto, que é dar um abraço, que é conversar. E assim, tanto o lado positivo como o lado negativo. Por isso que tem aquele dito, né, que a gente tem que respirar 3, 7 vezes, 10 vezes, respirar tranquilamente antes de agir. Para quê? Para que nós possamos pensar novamente e não agir assim, direto. E muitas vezes, no agir corrido, sem pensar, nós acabamos fazendo o que mais tarde nós vamos nos arrepender. Então nós estamos sempre pensando e os pensamentos nunca cessam. Eles acontecem um atrás do outro e é uma verdadeira avalanche, porque nós não temos consciência de todos os pensamentos, mas vai um atrás do outro, quando não um diálogo mental. Porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E assim vai, quando tu vê, tu está, vamos dizer assim, confabulando com um ser invisível, discutindo, falando mentalmente. Principalmente quando nós abrimos os olhos pela manhã e os pensamentos já estão ali. Tu mal abre o olho e já começam os pensamentos a invadir a tua casa mental. E aí? Aí nós temos que ter um ritualzinho. Precisamos de um ritualzinho. Vamos levar o pensamento, aquilo que é mais sagrado para nós. Seja um santo, um orixá, Deus, Jesus, Alá, quem for aquilo que é mais sagrado para nós, levamos o nosso pensamento para esse ser, para essa energia. Agradecemos pelo dia que nós estamos acordando, mais um dia de oportunidade da gente ser uma pessoa um pouco melhor, né? Começamos em agradecer. E aí nós temos que cuidar, porque muitos pensamentos pessimistas já entram. E às vezes nem são nossos. Né? Uma segunda-feira, quem já não pensou, puxa, segunda-feira, pegar esse trânsito, pegar os ônibus lotados. Né? Então, são pensamentos negativos que vêm e às vezes não são nossos, mas nós abrimos brecha para eles se instalarem na nossa casa mental. Então nós precisamos disciplinar, nós temos que selecionar o que é bom e o que não é ruim. Nós não escolhemos o que nós queremos comer, nós não escolhemos as nossas amizades, nós não escolhemos o que nós queremos beber, o que nós queremos vestir. Então nós temos que impor a nossa vontade de escolher o que nós queremos pensar. Segundo o Dr. Alírio de Cerqueira Filho, ele é um médico homeopata, naturossense, ele é escritor e palestrante de diversos temas espíritas. Ele diz assim: os pensamentos são codificados sob a forma de palavras que são verbalizadas ou acontecem na nossa mente num diálogo interno, que temos quase o tempo todo conosco. A maioria dos pensamentos não é verbalizada, pois fica restrito a um diálogo interno, uma verdadeira falação mental. Por isso a dificuldade de nos tornar conscientes deles. Geralmente, quando eu estou para fazer a palestra, o que eu vou fazer na palestra acontece comigo. E essa noite eu perdi o sono. Eu perdi o sono e a falação mental veio. E veio a falação mental, e veio a falação... Eu estava cansada, porque foi um dia bem estressante, foi uma correria com meu guri para lá e para cá. E eu estava louca de sono, queria fechar meus olhos e dormir. E a falação mental estava ali. Era um diálogo, gente. Um diálogo da palestra, um diálogo do que ocorreu no dia. Chegou um ponto que eu preciso, não, eu tenho que dar um basta nisso, porque senão eu não vou dormir e amanhã eu vou estar legal. E aí eu comecei a prestar atenção na minha respiração. E quando tu presta atenção na tua respiração, tu não deixa o pensamento vir, porque tu está focada na tua respiração. A gente já coloca assim, um azulzinho para, às vezes, assim, anestesiar, sabe? Tudo que a gente aprende na nossa vida, nessa caminhada espiritual, quando tu vai respirando azul, prestando atenção na respiração. Bom, acho que não deu nem 2 minutos, eu já estava dormindo.
Então é uma dica para quando a gente está com esses diálogos internos, né, intermináveis, e que geram estados emocionais de igual teor dos pensamentos. Então, se o meu diálogo interno são diálogos positivos, beleza, mas geralmente não são positivos, são coisas negativas, são coisa ruim, são desentendimentos, são coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos, são cobranças internas. Então, nós vamos dizer assim, estar num estado emocional igual dos nossos pensamentos. Então, se nós tivermos um diálogo mental positivo ou pensamentos positivos, o que eu vou atrair para nós? Para mim, eu vou atrair sentimentos positivos, porque eu estou pensando em coisas boas, coisas que vão me trazer satisfação, que vão me trazer alegria. E aí, a minha vibração vai se elevar. Olha só como é que é o caminho. Se a minha vibração se eleva, e isso eu consigo fazer constantemente, é meio difícil, mas se eu consigo fazer na maioria das vezes, eu vou envolver o meu corpo físico com energias positivas, com vibração alta, com energias benfazejas. E aí eu posso mudar ou evitar quadros enfermiços pela minha mudança de padrão vibratório. E, consequentemente, eu vou atrair para o meu campo espíritos que se sintonizem com aquilo que eu estou pensando. Então, se eu estou pensando coisa boa, que a minha vibração está elevada, espíritos benfazejos estarão junto comigo. E vão me auxiliar nos momentos críticos. Nós vamos ter momentos críticos. Nós vamos ter momentos de estresse, os problemas, as dificuldades. Mas se eu conseguir de uma maneira ficar com pensamentos positivos, vai vir uma intuição, vai vir uma ideia que eu vou dizer que é minha e talvez não seja minha, para me mostrar um caminho para mim resolver aquela dificuldade. Agora vamos ver o outro lado. E se eu vibro e eu sou pessimista, gente, não adianta. Ganhei um dinheiro, um aumento, isso aí não é para mim. Tem alguma coisa errada. Então, se eu vibro sempre no pessimismo, que tudo não é, eu não tenho direito, não vai dar certo, ou, poxa, aconteceu isso comigo, não devia ter acontecido, quer dizer, eu estou vibrando no pessimismo, eu vou envolver o meu corpo físico com energias pesadas. E é uma fumaça, uma fuligem preta. E isso atrai coisa ruim. Vai atrair miasmas, vai atrair larvas. E essas larvas como larvinhas nossas aí, materiais, mas espirituais. E elas vão corroendo o nosso corpo etérico, astral e etérico, e pode abrir brecha para doenças. E além disso, tem o lado espiritual. Se eu estou sempre pessimista, eu vou atrair espíritos que vibram nesse grau. Espíritos enfermiços, espíritos vingativos. Nós temos inimigos de outras eras. E aí nós abrimos brechas. Nós fechamos os nossos caminhos. Não é os outros que fecham os caminhos, somos nós que fechamos e abrimos os nossos caminhos com os nossos pensamentos e sentimentos. E aí o espírito está ali, gostando porque ele está na mesma vibração que eu, né? Pensando ruim. E os nossos amigos espirituais, nosso guardião, nosso mentor, nosso guia que todos nós temos, não conseguem se chegar a nós. Porque a nossa vibração está muito baixa, está muito densa. Então os pensamentos, e aí eu incluo junto os sentimentos, porque todo pensamento vem com um sentimento, ele pode trazer a felicidade ou destruir os mais elevados ideais nossos, não é dos outros, internos. Eu, com os meus pensamentos positivos, eu posso ter um sonho, ter um plano, com pensamento positivo eu vou lá,
vou agir, vou concretizar e vai dar certo. Agora, se eu sou pessimista, vai entrar areia, não vai dar certo. Então eu vou destruir o meu caminho, eu vou trancar minhas porteiras. E não vai ter eixo que vai abrir, porque é eu que estou fazendo isso, eu estou me auto-obsediando. E quando o pensamento é materializado, através das palavras, aí a coisa complica mais ainda. Eu vou emendar a notícia, mas a coisa complica. Porque nós verbalizamos nesse plano, nós concretizamos. Nós falamos que não vai dar certo e não vai dar certo, porque nós afirmamos. Então, a palavra, ela tem uma tamanha força de construir, de elevar, de ajudar a nós e os outros. Mas também ela tem outro lado, de destruir, de aniquilar. Nós, uma outra pessoa ou uma causa. Uma simples palavra pode destruir tudo. E o pensamento, juntamente com o sentimento, mais energia espiritual, ele vai formar a nossa aura. Para quem não sabe o que é a nossa aura, a aura, ela é um campo energético que emana e envolve todos os seres ou objetos. A aura humana, especificamente, a espessura dela, ela é proporcional à quantidade de pensamentos e sentimentos, bons ou ruins. Se eu vibrar em bons pensamentos e bons sentimentos, a minha aura vai ficar muito nítida, muito luminosa. E ela vai se expandir cada vez mais que eu firmar esses bons pensamentos. Volto novamente. Atrair também espíritos que se sintonizam com essa vibração. Agora, se eu vibro em pensamentos negativos, pessimistas, eu vou estar com a minha aura opaca, negra. E aí vou atrair aqueles que gostam desse tipo de energia. Voltando lá para Jesus, a aura de Jesus era tão imensa, que ela cobria toda a multidão que estava ao redor dele. Pela vivência de Jesus, pelo grau de entendimento, de amor que ele tem. Mas a cura, ela era restrita apenas para alguns daquela multidão. Mesmo eles estando envolvidos naquela aura dele, apenas um conseguia, vamos dizer assim, chegar, vamos dizer assim, deixar que aquela aura de Jesus pudesse penetrar na aura assim tão humildinha que é a nossa. Porque para quem pudesse receber a cura através da aura de Jesus, precisava ter merecimento. Merecimento dessa de outra vida. Ter atitudes dignas, ter ética e ter fé. Então, quem tinha essas características, né, esses princípios, conseguia acessar essa aura de Jesus. Então aconteceu uma mulher que estava no meio da multidão e ela tinha muitos sangramentos contínuos. E ela foi a diversos médicos, gastou tudo que tinha e que não tinha e não conseguia se curar desses sangramentos constantes. E ela ficou sabendo de Jesus. E ela foi à procura de Jesus. E aí, ela conseguiu chegar perto de Jesus e o Evangelho diz que ela tocou no manto de Jesus. Na verdade, na minha verdade, gente, pelo merecimento dela, pela sua fé, pela sua conduta naquela encarnação e em outras, ela teve, né, a graça de ser envolvida pela aura de Jesus. E aí ela foi curada naquele momento. Que até Jesus pergunta para um dos apóstolos, quem é que me tocou? E eles respondem, mas como nós vamos saber? Tem uma multidão aqui ao redor. Então foi esses pensamentos, sentimentos,
modo de agir que ela tinha naquela encarnação, que ela conseguiu ser agraciada com a cura. Internamente, quando nós praticamos o bem, o que nós sentimos? Mínimo que a gente faz, né? Ou dar licença para alguém na fila, as coisas pequenas, não vamos para assim, situações grandes. Coisinha do nosso cotidiano. Quando nós fazemos um bem para alguém, a gente não fica satisfeito, a gente não fica de bem com a gente mesmo. E esse bem que a gente fez, ele se converte em luz para nós. Então ele vai tirar um pouquinho daquele opaco das energias dos pensamentos negativos, ele vai começar a trabalhar no nosso campo, na nossa alma. Mas quando a gente faz, a gente se irrita, a gente briga, a gente fica magoado, fica os diálogos mentais, né? Que eu deveria ter dito aquilo, que eu deveria ter dito aquele outro. Então nós não vamos, nesse caso, receber nenhuma luz, nós vamos escurecer mais. E externamente, o que acontece com aquela pessoa que ela recebeu um favor, uma graça, um carinho, um abraço, uma palavra amiga, uma ajuda, não importa o que vocês fizeram e que ajudou ela naquele momento. Essas pessoas são beneficiadas com a luz e elas, com um fio espiritual, elas transferem essa luz para aquele que fez aquela bondade, aquele bem. Então são os dois lados que recebem, recebem uma gratificação, né, espiritual, aquele que recebeu uma coisa boa, né, e aquele que fez o bem. E quando nós vibramos na vingança, no ódio, né, e aí nós ficamos cada vez mal na nossa estrada. Fixando agora no livro, no Horizontes da Vida, do Espírito Miramês, que eu falei lá no início, o Espírito Miramês diz assim, ó, pelo que sabemos, e disso temos experiência, nós bebemos o que pensamos, e alimentamos as nossas próprias ideias, respiramos os nossos sentimentos, e carregamos tudo isso como sendo os nossos fardos e jugos. Se quisermos melhorar, ou pelo menos aliviar esse peso, teremos que fazer algumas mudanças no nosso interior, no íntimo nosso. Porque se a paz nasce por dentro, a felicidade não existe em outro lugar. Carregamos o que pensamos e o que somos.